E aí, Garcia, indo para o final aqui, que a gente já está com quase 50 minutos aqui, a gente está falando de gestão, e aí quando a gente fala de gestão, a gente acaba caindo para ferramenta, né? Então, eu começo a fazer gestão entre os dois times. Usualmente, esses times não usam a mesma ferramenta, né? Eles acabam usando uma ferramenta mais de helpdesk, outra ferramenta de desenvolvimento, ou de Kanban, de ágil, qualquer coisa assim, né? Existe algum desafio muito grande nessa questão ferramental entre esses dois times aí, na sua visão? Hoje você vê muita empresa aí usando um Movidesk, uma outra ferramenta qualquer. Não estou falando mal do Movidesk, né? Peguei como exemplo. Ali na área de suporte, usam Gira na área de desenvolvimento e as duas ferramentas não se conversam de forma natural, né? Você tem que promover alguma integração para isso conversar. Então, acaba que você tem sempre alguém ali gerindo o que vai, o que volta, foi, não foi, voltou e coisa e tal. Você acaba precisando fazer uma gestão extra. Eu acho que hoje a gente não tem aí no mercado nenhuma ferramenta. Não vou dizer que não existe uma ferramenta que olhe para os dois lados, mas assim, a maioria das empresas que eu vejo, elas usam soluções muito distintas que não se conectam, né? Então, acaba que você tem um overhead, tem que ter um trabalho a mais que emerge aí no meio disso tudo aí, que é fazer gestão disso, né? Sim. Entender o que tem que ir para lá, tem que ir para cá, foi arrumado, não foi, você acaba, e dependendo do tamanho da quantidade de times que você tem em desenvolvimento, tamanho que é esse suporte, isso pode virar um trabalho bem grande, isso pode virar algo grande. É claro que dá para você dentro, trabalhando com APIs e tudo mais, conectar essas coisas e fazer isso funcionar de uma outra forma, né? Mas, inclusive, onde você trabalhava antes lá, a gente foi feita essa conexão, né? Quando o N3 falava que aquilo era algo urgente e emergente, já automaticamente pipocava lá no lado do desenvolvimento, lá, um cardzinho lá sinalizado que era uma urgência e emergência, e aí o processo deles lá estava desenhado de tal forma que eles conseguiam atender aquilo, né? Então, é possível fazer essas integrações, mas eu acho que é uma dor em geral no mercado hoje, esses processos e as ferramentas não estarem conectadas, né? Eu acho que, no limite, são processos distintos, né? O processo de atendimento do processo de desenvolvimento, mas eu não consigo entender, para mim não é inconcebível essas ferramentas não estarem minimamente integradas. Eu digo minimamente, assim, o higiênico, no mínimo, né? Você manter essas coisas na mão é uma perda de tempo terrível e você acaba não tendo. Você não tem informação para tomada de gestão porque você nunca vai acreditar no dado que está vindo ali, né? Dessa integração manual, né? E eu acho que o que você disse lá do gateway, né? Acho que tem um guardião para esse backlog do lado do suporte, né? Por mais que seja uma zona cinzenta, né? Ali, o bug é problema de quem, né? O bug é problema da empresa, né? Então, tá, quem que é a responsabilidade de lidar com esse problema? E aí a gente começa a desenhar o processo em cima disso, né? Quem que vai cuidar desse problema, né? Não é que o problema é desse cara, né? E aí todo mundo tem consciência disso. Mas trazer esse guardião com a visão do time de suporte e isso fazer parte da rotina de gestão, né? Trazer o cara de comercial, trazer o cara de vendas para as reuniões de priorização, né? Trazer o cara de CS, enfim, até financeiro, quem precisar aparecer, mas do ponto de vista de bug, ter um guardião que vai representar o suporte nesse tipo de conversa, nesse tipo de decisão, com um contexto centralizado dentro daquele produto, daquele escopo dele, é essencial para que, de fato, as coisas se conversem e aí você consiga a ferramenta te ajudar simplesmente a organizar esse fluxo, né? Mas ter esse cara do lado do suporte também, né? Eu vejo muita estrutura de empresa que fala, não, o N3 é no desenvolvimento. E aí você fala assim, não, peraí, cara. Não é assim que funciona a vida. O N3 não é no desenvolvimento. O N3 é no suporte, né? Se chama suporte N3. Então, ocupando o cargo de gerente de desenvolvimento, ocupando o cargo lá de CTO,
em algumas consultorias, eu já propus e tive esse N3 rodando do lado do desenvolvimento, porque, cara, não rolava do lado do suporte. Aí o problema precisa ser resolvido, porque o problema é da empresa, né? Não é do desenvolvimento, é do suporte. Aí acabou rolando. Mas eu concordo contigo, assim, que tem uma desconexão quando ele passa a ser do desenvolvimento, assim. Eu acredito que é algo que deveria ser mantido dentro do suporte, assim. Eu acho que... Porque, de novo, né? Acho que a gente falou de E é só assim, ó, eu acho que um cara que consiga navegar nos dois mundos, né? Sim, sim. Um Ele tem que saber a perfil linguagem, ele tem que saber específico aí de alguém especificar. que... Isso. Ele tem que saber especificar, ele tem que entender um pouco da linguagem, de linguagem estruturada para especificar um bug, para especificar uma rotina de teste, né? Então, e não é nada muito rocket science, né? A gente sabe do nosso caso lá que, tipo assim, você consegue capacitar alguém para conseguir passar uma demanda organizada para o desenvolvimento, né? Não é assim, ó, tá aqui, ó, fiz isso aqui, o botão não funciona. Aí, pô, lógico que, como assim, cara? Documento que você fez direito, explica o passo a passo. Não, então, aquelas coisas que eu acho horrível, assim, né? O cliente reportou que tem um bug aqui, né? E o desenvolvedor está uma semana tentando replicar o bug e não consegue, né? E o que vem de feedback do suporte não, tem que resolver esse bug aí que o cliente está bravo. Cara, vocês estão demorando para desenvolver. É muito caro isso, né? É muito caro isso. O desenvolvedor podia estar tratando 1000 outras coisas ali, né? Então, tem que ser um perfil que entenda e saiba navegar nos dois mundos, né? Ele sabe falar com N2, ele sabe falar com... Esse negócio de N1, N2, N3 depende do desenho da empresa, né? Mas quando a gente está falando de um N3 time ali... que cuida de problemas e que se relaciona diretamente com o time de desenvolvimento. Pronto, não precisa chamar de N3, mas é isso. Mas já vi alguns lugares CN4, já vi alguns lugares CN2, enfim. Mas eu acho que tem que ser um time, uma pessoa que, depende do tamanho, né? Mas que saiba lidar com esses dois mundos, né? Ele tenha um perfil que consegue navegar lá e cá, né? Ele consegue levar informação, ele consegue receber essa informação, homologar isso, entender que está ok, descer ali para N2, N1, para que você retorne para o cliente ali, que você atenda o cliente dentro da dor dele. Sim. Você tem um texto na web aí muito bacana, né, Omar, que fala, está no teu LinkedIn, que é da evolução do suporte, né, que começa com o dono da empresa fazendo suporte, depois o cara tem lá 60, 100 pessoas lá no suporte. Ele começa ali, a pensar, né, em... Isso, e aí no meio do caminho ele vai pensando e ele vai estruturando isso e coisa e tal. Então, se vai ser um time, se vai ser uma pessoa e tudo mais, depende muito desse momento que a coisa está acontecendo. Mas é fato que quando o time é pequenininho ali, né, que o cara que atende o telefone para falar com o cliente está sentado lá do dev e o dev está ouvindo no fundo ali o cliente bravo, xingando, o cara desliga o telefone, já sabe a dor do cara que está ali, é uma coisa, né? No momento que você tem 100 caras no suporte, do outro lado lá você tem uma equipe de 50 desenvolvedores e tudo mais, você começa a criar uma distância nesses mundos, né? Então, precisa levar outros processos, precisa levar outras maneiras de lidar com isso, precisa ter alguém que consiga fazer isso, né? Essas traduções, né, dos dois mundos. Essas traduções, porque elas começam naturalmente a ficar um pouco distantes, né? Sim. Por mais que tenha assim, o entendimento que estamos aqui para matar a fome do cliente, blá, 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 essa distância ela começa a acontecer, não tem como ela não acontecer, né? Sim, exatamente.